Por que a terapia intensiva é tão indicada para o autismo? Muitas vezes nós precisamos de repetição para o ensino de determinadas habilidades. E quando estamos falando de terapia intensiva, onde é considerado terapia intensiva quando há uma carga igual ou superior a 10 horas por semana, considerando que é padrão ouro indicado para terapias, intervenções comportamentais, né? Nesses casos entra a terapia baseada na ciência ABA, o ESDM, que é o modelo Denver de intervenção precoce. A gente precisa de múltiplas oportunidades para ensinar determinadas habilidades, principalmente se a gente está falando de uma população que tem o diagnóstico do autismo. Considerando que o principal critério diagnóstico do autismo é déficit de comunicação e interação social. E a comunicação, ela é a receptiva, que é o quanto que eu entendo e compreendo em relação ao que falam para mim, em relação ao que acontece no ambiente, quanto a comunicação expressiva, que é a vocalização, o olhar, o gesto. Se eu tenho um déficit nessas áreas, as chances de eu perceber o que acontece no ambiente através de interações sociais e me comunicar e isso construir novas oportunidades de aprendizado, isso acaba sendo deficitário. Então, se eu tenho uma percepção e uma interação um pouco abaixo, as chances acabam sendo mais reduzidas. Por isso que a gente precisa da repetição. Eu preciso criar estímulos no ambiente para promover interesse dessa criança, interagir mais. Sim, tem que ser uma interação agradável, com motivação, com estimulações que sejam prazerosas, mas eu preciso de repetição. Eu fazer a terapia 1, 2 vezes por semana por 50 minutos é pouquíssimo tempo. E muitas vezes a gente tem que ensinar habilidades, como eu estava falando, de comunicação, de interação, habilidades acadêmicas, motricidade fina, motricidade ampla. Todas essas habilidades são contempladas na intervenção comportamental. Por isso, a gente precisa da repetição. E lembrando que a gente está falando de crianças e tem que ser prazeroso. Então, não é como chegar, sentar com um adulto e já ir direto fazendo as atividades, o que é proposto. Eu preciso criar um ambiente agradável, eu preciso estimular as pessoas, as crianças, no caso, que estão recebendo a intervenção. Então, sim, é muito importante, é padrão ouro, tem inúmeros estudos científicos trazendo quando envolve 10 horas, 20 horas, 30 horas ou até 40 horas de intervenção intensiva. Depende da idade da criança, depende do nível de suporte do autismo. E lembrando que é fundamental que todos os ambientes estejam envolvidos e contemplados nesse tempo de intervenção. Aí a gente está falando do ambiente da casa, a gente está falando de ambiente clínico e nós estamos falando de um espaço muito importante que é a escola. Ela tem que ser contemplada também dentro dessa intervenção intensiva.